Queremos pedir que você abra sua Bíblia na primeira carta de João, capítulo 1, ou capítulo 1, como você preferir, em João. Muito bem, nós vamos ler o capítulo 1, versículo 1, depois vamos pular para o versículo 3, e daí vamos seguir até o capítulo 2, versículo 6. Eu sei que você não entendeu nada, mas vai acompanhando a leitura aí, que você vai chegar lá. O primeiro versículo: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Verso 3: o que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz, e nele não há treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazendo-o mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Nosso Deus e Pai, somos gratos pela leitura da Tua Santa Palavra. Senhor, te bendizemos. E agora queremos submeter as nossas vidas ao poder e à eficácia da Tua Palavra. Fala conosco, Senhor, na reflexão deste momento. Ajusta o nosso coração com o Teu coração. Guia os nossos olhos na Tua Palavra. Guia a nossa mente na verdade. E conduz os nossos pensamentos, as nossas intenções, de tal maneira que sejam moldados pela Tua Palavra nessa noite. E nós sejamos tratados e o Teu Espírito possa encontrar lugar para trabalhar em nossas vidas, nos levando assim ao cumprimento dos Teus propósitos e a uma vida mais abençoada, mais feliz, mais alegre, mais cheia de significado a partir da presença de Cristo, vivendo abundantemente em nós. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Qual é o objetivo inicial do testemunho de João? Essa pergunta tem uma resposta muito fácil, né? E ela está presente no próprio texto que nós acabamos de ler, versículo 3. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para quê? Para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Naquela altura, João era alguém muito preocupado com a saúde da fé dos cristãos. Ele está escrevendo a pessoas que já haviam tido uma experiência de transformação em suas vidas, mas que naquele momento específico corriam o risco de serem levadas facilmente ao engano e ao erro por conta do ensino ou dos falsos ensinos que fervilhavam por toda a parte e assolavam a igreja naqueles dias. E algo especialmente preocupante era que esses ensinos vinham de pessoas que haviam estado na comunhão dos santos, mas que naquele momento haviam saído, como ele esclarece no versículo 19, eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco, todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então,
Essa era uma inquietação a mais para João. E estes, os que saíram, em que pese aqui a aparente redundância, eles saíram porque desistiram de permanecer na comunhão. E é exatamente isso que João pretende evitar que ocorra com os demais. É por isso que ele vai dizer: o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vocês, para que vocês igualmente mantenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Então, irmãos, abrindo parênteses aqui, o que fica evidente aqui nesse texto é que a comunhão com o Pai e com o seu Filho, e hoje nós acrescentaríamos com o seu Espírito, passa pela comunhão com o seu corpo, que é a igreja. Não existe na Bíblia fundamento para a fé privada ou para a fé virtual. Essa coisa de tomar ceia pela internet, isso é uma balela, isso é uma mentira, é um engano. Essa coisa de viver como crente sozinho, isso não é cristianismo. A manutenção da fé exige o enfrentamento dos desafios da vida em comunhão. Eu vou repetir isso. A manutenção da fé exige o enfrentamento dos desafios da vida em comunhão. Viver em comunhão não é fácil não, irmãos. Porque a igreja é falha, é constituída de pessoas que são pecadoras, que estão sujeitas ao erro, que estão sujeitas a tropeçar, a cometer injustiças. Só que nós não precisamos viver tendo o tempo todo como referência a resposta do outro, porque nós já temos uma resposta definitiva, que é a resposta que Deus nos dá por meio do seu amor. Essa é a resposta que deve nos satisfazer. Nós não devemos ficar dependentes da resposta do outro para termos uma vida de fidelidade com Deus, porque a Bíblia não dá sustento a essa tese. Então, essa história do crente ilha é uma mentira do diabo. É um ardil e um subproduto da cultura moderna que estimula o quê? O egocentrismo, o hedonismo e o consumismo como modo de vida ideal. O que importa é ser feliz, não é esse o discurso que rola por aí? O que importa é ser feliz. E esse conceito mundano secular, ele apoia a ideia de que o que importa é ser feliz, a despeito até da felicidade do outro. Que o outro perca, mas que aquele que quer ser feliz, seja feliz. Que os pais sejam contrariados, mas que aquele filho que quer ser feliz, seja feliz. Que a família seja desfeita, mas que aquele que quer ser feliz, seja feliz. Essa é a pregação do mundo e é a pregação de muitos hoje, que estão vivendo num contexto muito semelhante ao contexto em que João vivia, onde muitos conceitos estão misturados, mesclados, estão sincretizados, até mesmo dentro da igreja. Então essa história de crente ilha é uma mentira, é um engano, não serve para aqueles que são de Deus. E analisando um pouquinho o contexto histórico-teológico de João, o período de João é conhecido por testemunhar o início de um movimento de muitos sistemas de pensamento que mesclavam ideias cristãs com conceitos pagãos. E alguns autores chamam esse momento de proto-gnosticismo. Então, eles ensinavam, esses sistemas, ensinavam a necessidade do desprezo do corpo, por exemplo, como forma de se chegar a Deus. Eles menosprezavam a influência do pecado na vida espiritual, porque diziam que o aspecto material da vida não tem significado, não tem importância, não tem valor e por isso não deve ser considerado. Então, para eles, a vida moral não importava. E nesse sentido, eles ensinavam que se o pecado era materializado no corpo, não havia nenhum problema, porque o corpo era desprezado por Deus. E é exatamente dentro desse contexto que João entra para combater esse erro. E ele quer combater, dentro dessa discussão, ele quer combater essas ideias falsas e quer levar os seus leitores a focar na verdade. E a verdade é que Deus é luz. Amém. Deus é luz. E viver com Deus ou viver em Deus significa viver na luz e andar na luz. Quem vive deliberadamente no pecado não está na luz, mas está na escuridão, nas trevas, e esse não pode dizer que está com Deus ou que está em Deus.
Por essa razão, não é? Dentro do objetivo principal, inicial que ele estabelece, ele insiste no dever cristão de lutar com todas as forças pela manutenção da vida na verdade. E é um grande desafio. E em vista desse objetivo, ele usa verbos como manter, como guardar, como permanecer, e verbos similares, de maneira muito abundante, como ele já havia feito no quarto evangelho. Você pode depois conferir, aí por exemplo, nessa primeira epístola, no capítulo 1, versículos 6 e 7, capítulo 2, versículos 3, 4, 5 e 6, e por aí vai. Você pode olhar em toda a primeira epístola de João, e no evangelho você vai encontrar abundante uso desses verbos. Aliás, no esforço de ajudar os cristãos a se firmarem na verdade, João demonstra que é um grande fã dos verbos de ligação. João trabalha muito com ser, estar, permanecer, ficar, continuar, andar, e ele vai falar muito sobre isso. Porque para João, não é suficiente começar a caminhada de maneira correta. Para João, é fundamental permanecer na caminhada de maneira correta. Então, irmãos, o principal argumento de João qual é? É que a fé, embora não tenha tamanho, ela possui consistência. E se você pegar os textos do Evangelho, nos Evangelhos, quando Jesus aparentemente está falando do tamanho da fé, ele não está falando do tamanho da fé, porque a fé não tem tamanho. E fica muito claro isso quando ele diz que se a fé for do tamanho de um grão de mostarda, que era a menor semente das hortaliças, mas que depois que crescia, virava uma pequena árvore e abrigava até os pássaros, que faziam ninhos. Então isso mostra que a fé não tem que ser grande, não há tamanho para a fé. A fé simplesmente deve existir. E se ela existe, Deus pode fazer muitas coisas. Agora, embora a fé não tenha tamanho, ela tem consistência. E é isso que João vai mostrar. E o que é a consistência? Nós poderíamos definir a consistência como a característica de algo que se sustenta, de algo que permanece a despeito de todas as adversidades e circunstâncias desfavoráveis. Uma coisa é consistente se ela se mantém coesa, se ela se mantém firme, se ela se mantém de pé. E ela está ligada à coerência, à integração, ao nexo, ao sentido. Tudo isso está relacionado àquilo que João está mostrando aqui para os seus leitores. Então essa carta joanina trabalha a partir de dois eixos principais. Primeiro eixo, Deus é a luz. Quem anda na luz é de Deus, está com Deus e Deus está nele. Segundo eixo, Deus é amor. Aquele que ama é de Deus, está com Deus e Deus está nele. Qualquer coisa diferente disso aos olhos de João soa estranha e parece falsa. E ele deixa isso muito claro. E eu sei que isso aqui, irmãos, é um grande desafio para todos nós. Andar na luz é um grande desafio. Mas não é um desafio tão grande quanto o desafio de amar. Só que andar na luz e amar são duas faces da mesma moeda. São dois valores que caminham juntos. E nós vamos observar que a consistência, ela faz parte do ensino de Jesus antes de fazer parte do ensino de João. Não é? E não há nada aqui que já não tivesse surgido nos ensinos de Cristo. Jesus cobrava sempre consistência dos fariseus, dos escribas e dos mestres da lei. Por quê? Porque eles ensinavam uma coisa e faziam outra. Eles estreitavam tanto a porta do reino dos céus que eles não entravam e nem deixavam ninguém entrar. Então, Jesus alertava constantemente os seus discípulos sobre essa questão. Acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Lucas 12, versículo 1. O que é a hipocrisia? A hipocrisia é a falsa consistência. Hoje pela manhã, na escola dominical, nós começamos a estudar a lição sobre a verdadeira adoração e nós falamos sobre o marketing pessoal.
Hoje existe um grande investimento no marketing pessoal, na criação de uma imagem que transmita às pessoas uma ideia de que eu sou aquilo que na maioria das vezes nem sou, mas que é politicamente correto que eu seja, então eu vou vender uma imagem que mostra que eu sou, ainda que eu não seja. E isso, irmãos, pegou na igreja também. E há muitas pessoas hoje que estão vendendo marketing pessoal, de super crente, que tem uma fé acima de tudo, acima de qualquer problema, de qualquer limitação, de qualquer dificuldade, mas quando vem a dor de barriga, essa pessoa sofre como todo mundo sofre, sente medo como todo mundo sente, e em alguns casos, quando alguns ficam enfermos, tem que mudar de cidade para não confessar fraqueza. Isso é uma tristeza muito grande, porque Jesus veio a esse mundo, entre outras coisas, para deixar claro que nós não somos fortes. O apóstolo Paulo deixa muito claro em 2 Coríntios capítulo 12, que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Nós não temos força, nós só temos fraqueza. Mas Deus toma essa fraqueza e transforma essa fraqueza e nos fortalece com a sua graça, com o seu amor e com a sua misericórdia. Então, irmãos, todos nós somos necessitados da cobertura dessa graça, desse sustento de Deus a cada dia. Nós não temos nenhuma força, não temos nenhum poder. Se existe um ser na face da terra que deveria ser absolutamente humilde, é o cristão, porque ele não tem nada de que se orgulhar. Toda a honra e toda a glória pertence somente ao Senhor da igreja, somente a Ele. Então, essa consistência no ensino de Jesus foi que levou João a estabelecer a partir desses princípios o critério primordial para que ele, João, pudesse dar continuidade àquilo que Cristo já havia ensinado, não é? Jesus estabeleceu muito cedo que um critério primordial para que ele e o Pai reconheçam a validade de uma confissão de fé é a consistência. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 10. Então, irmãos, qual é a base do argumento de João? É essa base. É sobre essa base que João vai estruturar o ensino sobre a necessidade da consistência, da coerência, da permanência na comunhão e, consequentemente, na fé. A fé não tem tamanho, mas tem consistência. Quem é de Deus permanece em Deus e Deus permanece nele. É uma equação muito simples. Então, no desenvolvimento dessa argumentação, nós vamos encontrar nessa carta que nós estamos avaliando aqui, alguns temas predominantes. Dentre eles, nós destacamos dois. Primeiro, a obediência à vontade de Deus. E segundo, a prática do amor proveniente de Deus. Isso aqui envolve todos os aspectos da vida. Eu não consigo amar os meus irmãos da maneira que eu queria amar, com a minha própria força. Eu só posso amar os irmãos se for com o amor de Deus. Os irmãos não podem me amar da maneira que os irmãos gostariam de me amar. Os irmãos só podem me amar se for com o amor de Deus. É por isso, irmãos, que eu digo sempre aqui na igreja que para mim casamento é milagre. Porque o marido só pode amar a sua esposa como ela precisa ser amada se for com o amor de Deus. Uma esposa só pode amar o seu marido como ele precisa ser amado se for com o amor de Deus. E isso se relaciona aos pais e aos filhos, aos filhos, aos pais e a todos os níveis de relacionamento que nós vivemos no cotidiano. Porque, irmãos, tudo isso está relacionado à liberação do perdão, à aceitação do outro, ao acolhimento do outro, mesmo com as suas limitações e fragilidades. Isso só pode acontecer se houver uma obra de transformação na alma do homem e da mulher. Amém, queridos? Então cabe aqui uma palavra de ordem nesse sentido. No versículo 5 do capítulo 2, o texto vai afirmar o seguinte: aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto
sabemos que estamos nele. O que João está dizendo aqui? Ele está dizendo que essa obediência à palavra de Deus, tanto na observância dos mandamentos gerais, quanto na prática do amor de um caráter mais específico, não pode ser uma conquista do ser humano por si mesmo. Não é pela sua força, nem pelo seu poder. Mas o cristão é, em primeiro lugar, um objeto e, em segundo lugar, o sujeito desse amor de Deus que tudo realiza. Então, irmãos, isso fica ainda mais claro no momento em que João esclarece o quê? A ordem através da qual o propósito de Deus se cumpre na vida dos que são seus. E ele vai mostrar isso lá no capítulo 4, versículos 10, 11 e depois no versículo 19, quando ele diz assim: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Amém. Versículo 19: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Esse amor de filme, irmão, só serve para Hollywood. Porque na vida real, ele não funciona. O amor de filme só serve para Hollywood. Na vida real, o amor é um caminho de sacrifício. Para a vida toda. Para a vida toda. Você que é casado de pouco tempo, eu quero te decepcionar. Eu vou dizer para você, não pense que você tem lutado no seu casamento porque você tem pouco tempo. Porque quando você tiver 30, 40 anos de casado, 50, nas bodas de ouro você vai ter uma dificuldade. E é possível que você fique de birra com a sua esposa porque ela não fez o bolo do jeito que você queria. É possível que ela fique chateada com você porque você não fez a festa que ela esperava. Porque, irmãos, o ser humano é ser humano enquanto vive. Não tem tempo de casa. No início da minha fé, eu achava que quando eu fosse um crente escolado, né, já maduro e experimentado, a vida de oração para mim seria uma coisa natural, automática. Leitura bíblica nem se fala. Eu ia ler um livro inteiro da Bíblia, né, a cada hora cheia. Mas hoje, irmãos, eu tenho que lutar igual a você, com as mesmas dificuldades do início da fé. Talvez até com mais dificuldades, porque lá nós tínhamos aquela paixão, aquele desespero, né, que a gente conservava no coração de querer fazer tudo para Deus e ser tudo para Deus. E hoje a gente não tem mais aquele ímpeto, porque nós fomos domesticados, né? O Espírito Santo vai trabalhando em nós, vai tirando algumas coisas, alguns excessos, e a gente vai ficando mais educado diante de Deus. Mas aquele ímpeto a gente precisa recuperar. Aquela paixão a gente precisa manter acesa no coração todo o tempo, para que nós não percamos de vista aquilo que Deus é para nós e o que nós precisamos ser para vivermos uma vida de gratidão a Ele. Então sempre é assim: primeiro Deus, depois a pessoa redimida. Primeiro Deus te ama, depois você ama alguém. Primeiro Deus te restaura, depois você restaura alguém. Primeiro Deus cura suas feridas, depois você cura feridas de alguém. Primeiro Deus faz por você, depois você faz por alguém. Tudo começa em Deus, irmãos. Amém? Amém. Então, qual deve ser a meta a alcançar? E aqui nós vamos concluir. A meta é a mesma estabelecida por Jesus. E é surpreendente ler essa afirmação que ele faz no quarto evangelho: assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Eu já me perguntei várias vezes: será que Jesus precisa guardar algum mandamento? Será que ele precisa permanecer no amor do Pai? É que nós nos esquecemos, irmãos, de que ele veio para fazer o que nós não podíamos, para que nós possamos fazer o que ele nos manda. Ele veio fazer o que nós não podíamos fazer,
para que nós pudéssemos fazer aquilo que Ele nos manda. Ou seja, Ele de fato se vestiu da nossa humanidade e foi obediente em todas as coisas até o fim. De qualquer modo, nós temos aqui uma relação direta estabelecida entre, número 1, guardar a palavra de Deus, e número 2, permanecer no seu amor. E aqui nós temos um aspecto muito interessante. O ambiente em que o cristão deve viver em todo o tempo é o ambiente do amor de Deus. Se você tirar um peixe do seu ambiente natural, ele pode sobreviver durante uns poucos segundos. Em alguns casos até alguns poucos minutos. Mas ele não dura muito. Se você subir no Everest sem a preparação devida, você morre lá em cima, porque o ambiente lá é muito diferente daquele que se vive ao pé do monte. Cada ambiente tem a sua peculiaridade. E cada pessoa precisa viver no seu ambiente para poder sobreviver. O ambiente do cristão é o amor de Deus. Esse é o nosso ambiente. Esse é o nosso lugar. Essa é a nossa casa. E se isso era considerado vital para Jesus, contra quem o pecado não tinha nenhum poder, quanto mais deve ser considerado importante para nós que lutamos dia a dia com todas as nossas forças, e às vezes ainda é pouco. Então essa deve ser a nossa meta mais importante, buscar a consistência de uma vida na verdade, lutar com todas as nossas forças para não nos afastarmos desse amor de Deus. Porque se a atmosfera mudar, se o ar começar a ficar viciado, tóxico, nós devemos estar atentos e saber que é tempo de voltar ao pó e buscar a misericórdia de Deus mais a miúde. E pedir como o cego Bartimeu: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E as provas desse amor estão muito claras, irmãos. São sinais claros da existência ou não da consistência de fé. Versículo 6 fala sobre escuridão e mentira. Se andarmos na luz, se andarmos nas trevas e dissermos que estamos em Deus, nós mentimos, porque Deus com a escuridão não combina. O verso 7 fala sobre luz, verdade e garantia. Ele diz que se nós andarmos na luz, nós andamos na verdade e temos a garantia que Jesus Cristo, nosso Senhor, e seu sangue, Ele nos justificará e nos purificará de toda iniquidade. Versículo 8 fala sobre a possibilidade de negar o pecado. Mostra que isso é um auto-engano, porque todos pecaram e todos pecam. O pecado é uma realidade na vida de cada ser vivo nesse planeta. É uma desgraça que afeta tudo no nosso sistema. Tudo. Não é apenas uma questão moral, é uma questão objetiva e prática. A tragédia que aconteceu em Mariana, a tragédia que aconteceu na França, e todas as tragédias que acontecem nesse nosso mundo todos os dias, todas elas são uma consequência direta do pecado, que trouxe a enfermidade no coração do homem que vive somente para si, para cuidar dos seus próprios interesses. Versículo 9 fala sobre confessar o pecado, sobre perdão, sobre purificação e sobre justificação. São questões de coerência. O capítulo 2, versículo 1, primeira parte, fala sobre o alvo principal do cristão, que é não pecar. Filhinhos, não pequeis. Esse é o alvo principal. A segunda parte do versículo fala que, mesmo tendo não pecar como alvo principal, se você por acaso cair, fracassar, nós temos um advogado junto ao Pai. E na sequência ele vai afirmar que quem afirma que está na luz e odeia seu irmão também mente. E por outro lado, aquele que ama o seu irmão permanece na luz. Capítulo 2, versículo 9, versículo 10 também. Agora, concluindo, como nós vimos no princípio, João tinha um objetivo inicial: ajudar os irmãos na manutenção da comunhão com a igreja e com a Trindade Santíssima. E qual seria o seu objetivo final? O objetivo final é transmitir confiança e segurança aos seus leitores. Capítulo 5, versículos 13 a 15, diz assim: estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes
que tendes a vida eterna. Amém. A vós outros que credes em o nome do Filho de Deus, e esta é a confiança que temos para com Ele. Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Então, irmãos, uma vida de obediência e de permanência no amor de Deus, uma vida de fé consistente, vivida na verdade, é sim uma vida vitoriosa, tanto nesse mundo quanto no mundo por vir. Isso não significa que nós vamos ter tudo o que queremos, no tempo que queremos e da maneira que queremos. Mas significa que tudo que precisamos, o Senhor vai suprir, porque é uma promessa da sua palavra. E isso é prosperidade, do ponto de vista bíblico. No mundo em que vivemos hoje, tudo tem se mostrado cada vez mais volátil, cada vez mais inconsistente e cada vez mais indigno de credulidade. Quando assistimos os noticiários, as promessas que são feitas, as palavras que são ditas, já estão sempre soando falsas aos nossos ouvidos, porque parece que ninguém mais fala a verdade. Mas nós temos uma referência da verdade. A palavra de Deus é a verdade. É por isso que Jesus vai dizer na oração sacerdotal: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, irmãos, nós temos um lugar seguro, uma torre forte, nós temos alguém que nos mantém, que nos sustenta, seja qual for o tempo, o lugar ou a circunstância. O nosso Deus é um Deus de bondade. Ele é por nós, Ele é em nós, Ele está em nós. Então, devemos cuidar para que nós permaneçamos nessa atmosfera de amor e graça, nessa presença do amor de Deus, que nos sustenta e nos supre a cada dia. Só isso pode trazer satisfação ao nosso coração. Amém? Fique de pé no seu lugar, nós vamos orar. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Senhor, nosso Deus e Pai, te damos graças pela Tua palavra nessa noite, Senhor. Te bendizemos porque a razão de ser da nossa vida é o Senhor. Ó Deus, não temos outro bem além de Ti, Pai querido. Porque tudo que temos nessa vida, Senhor, nós podemos perder. E cedo ou tarde, nós vamos perder. Perdemos o vigor, perdemos a saúde, perdemos a força. Ó Deus, mas há um tesouro que ninguém pode tirar de nós. A traça não pode roer, o ladrão não pode tirar, a ferrugem não pode consumir. É o Teu amor, Senhor. O Teu amor, a Tua bondade, a Tua misericórdia, o Teu cuidado, a Tua fidelidade, o Teu sustento, a satisfação que a Tua presença traz aos nossos corações. Aquele que beber da água que o Senhor dá, nunca mais terá sede. Aquele que come o pão do céu, não mais terá fome, porque o Senhor sacia toda a necessidade da nossa alma. Ajuda-nos, Senhor, a viver uma vida consistente, uma fé consistente, para que nós possamos resistir ao dia mau. O dia mau que vem se repetindo todos os dias, nas notícias, nas expectativas, nos anúncios. Mas, ó Deus, a palavra diz que ainda que tudo falhar, ainda que todas as coisas fracassarem, o Senhor nunca vai fracassar. Porque o Senhor é sempre o mesmo. E mesmo que o homem seja infiel, o Senhor permanece fiel. Nós cremos na Tua fidelidade, confiamos na Tua fidelidade, na Tua constância, na Tua justiça. E queremos que o Senhor nos ajude para que, inspirados na constância do Senhor, que é sempre o mesmo, nós também possamos ser sempre os mesmos, vivendo na verdade, lutando pela verdade, nos esforçando, nos empenhando, para que a verdade seja o fundamento da vida de cada um de nós. Não a nossa verdade ou qualquer verdade, mas a Tua verdade. Em nome de Jesus, a cada dia sustenta-nos, ajuda-nos a permanecer, Senhor, na Tua presença, Pai querido. Ajuda-nos a permanecer diante de Ti, para que naquele grande dia o Senhor possa nos recolher em Tua presença. E nós possamos dizer: valeu a pena
ser fiel, valeu a pena permanecer, valeu a pena pagar o preço de uma vida consistente na presença de Deus. Não é marketing pessoal. Amém. É vida com Deus, de fato e de verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos cantar juntos a bênção apostólica? O amor de Deus, a graça de Jesus e o consolo do Espírito Santo nunca faltem na vida da gente, sejam fartos em nosso coração, cada dia estejam presentes, muito mais que se